Poxa, Rafa, vou ter que te pedir perdão 1000 vezes, né? Ah, tranquilo, acontece. Eu vou ter que pensar alguma outra alternativa aqui, ou vou ter que manda um e-mail da Harvard aí para Vivo Fibra, por favor, para botar uma pressão. Bom, mas vamos lá, vamos Você ver tá em se vai casa? agora. Eu tô em casa, Ah, hoje eu tô em casa. Essa hora eu tô em casa. Hoje eu é. tô no modo pai, eu brinco aqui, eu tô no modo pai forte Ah, hoje, desde cedo. mas Vamos lá, voltando para esse teu assunto, mas deixa eu te falar, você falou que a gama delta, ela era da lâmina própria, né? E as intraepiteliais gama delta, elas têm uma então, é importância? interessante. A gente não achou produção de XL1 via anti-CD3 nessas células intraepiteliais. Eu achava que ela seria o mecanismo. Pode ser alguma questão técnica, talvez, por questões de isolamento dessas células. Você sabe que é complexo esse processo de lâmina própria e tudo mais. Mas, assim, eu Sim, acredito sim, que os dois subtipos celulares, os dois tipos, as duas células presentes nesses dois ambientes têm essa mesma função. Eu falo lâmina própria entendi, porque no artigo está mostrado como lâmina própria, mas eu acredito que as duas, de fato, possam contribuir nesse aspecto. entendi. Rafa, e puxando o gancho então para, obviamente, né, acho que as pessoas estão aí se perguntando a relação com microbiota, né? Você fez algum Uhum. experimento tratando com antibiótico, usando germe-free? Aliás, mais do que isso, né? Me responde, claro, o dado do seu trabalho, mas, Rafa, como é que você vê essa coisa da tolerância, a relação microbiota e essa população de gama delta? Você acha que tem um ligante que é continuamente sendo expresso e produzido? Quando eu altero o microbiota, eu favoreço esse ou aquele subtipo de gama delta? Como é que você vê isso? Então, eu acho que é mais uma questão. A gama delta responde muito bem aos pumps, né? Por isso que elas Sim. estão ali no compartimento intraepitelial e bem abaixo na lâmina própria. Então, assim, dependendo o que acontece é que elas respondem rapidamente a uma desbiose. Então, se o intestino de alguma maneira começa a perturbar ali a questão da microbiota, essas alterações afetam as células gama-deltas e elas começam a produzir os AMPs, né, os peptídeos antimicrobianos. E agora a gente Uhum. está também descrevendo um novo fator que ela produz, que são microRNAs fecais, Eu lembro dessa para história. controlar, controlar rapidamente essa desbiose. Então, tanto que se você tirar as células gama-delta do animal, ele tem uma desbiose profunda, o intestino dele fica inflamado, ele tem muitas células TH17, e mais do que isso, eles começam a ter um comportamento alterado. Olha E, só. e, esse, e esse comportamento, ele está vindo porque é um comportamento repetitivo, normalmente, é muito parecido com o que se observa em autistas, por exemplo. O que a gente descobriu até agora é que, na ausência das gama-deltas, grupos de bactérias que fazem parte ali daqueles clusters de Clostridia, aquela coisa toda, eles começam a crescer e começam a produzir metabólitos que chegam até o cérebro desse animal. E uma vez que Uhum. esses metabólitos chegam lá, eles modulam a função cerebral, afetando regiões do cérebro como o núcleo accumbens, como o caldo putame, como o córtex medial pré-frontal, e eles então passam a ter esse comportamento alterado. Uma vez que a gente transfere ou remove, trata esses animais nocautes com antibiótico e transfere uma microbiota saudável de um animal comum, selvagem, o comportamento diminui, o processo inflamatório no intestino diminui e a gente viu também que um microRNA específico que ele produz faz o mesmo efeito. Então, assim, é uma célula extremamente importante para a manutenção da homeostasia intestinal, da microbiota intestinal, e na ausência dessas células um monte de problema acontece. E eu acredito que a tolerância oral também tem muito a ver com a microbiota, porque se você trata os animais com antibiótico ou animal germe-free, também não desenvolve tolerância oral. Ou a tolerância ela Legal, é bem prejudicada. Então está tudo muito legal. correlacionado Fantástico esses achados, hein? e isso a gente está agora, eu estou tentando entender o mecanismo pelo qual os metabólitos afetam a função neuronal para a gente publicar. Mas o fato é que Show de bola. quando você tira a gama delta, você perde o controle que ela tem sobre a microbiota,
a microbiota desbalanceia completamente, desequilibra, começam a produzir metabólitos, porque o intestino está inflamado, a permeabilidade aumenta, os metabólitos passam pelo intestino, pelo epitélio, chegam na corrente sanguínea, vão até essas regiões do cérebro do animal, afetam o comportamento, altera a função neuronal, afeta o comportamento. Tanto que se eu consegui isolar esses metabólitos, injetei em animal saudável e eles induzem o mesmo tipo de comportamento. Então, ali eu já liguei o metabólico que nós identificamos com esse comportamento anormal que esses animais têm. Que demais. E aí vem... Então tem paper bom por vir aí. Tem, se Deus quiser, logo chega. Estamos ainda esperando definir o mecanismo exato, mas a gente está no caminho. E assim, então, com essa história toda, a gente tem essas formas de manipular a microbiota através de microRNAs, que é uma outra linha que eu tenho aqui de pesquisa, né? Legal, Rafa. microRNA, pô, complexidade enorme, uma dinâmica enorme de interação com RNA mensageiros, tudo ao mesmo tempo. Mas eu queria saber o seguinte, nessa tua história aí, o que você está falando, né, basicamente é um assunto, você caiu de cabeça não só na neuroimunologia, no que a gente chama de gut-brain axis, certo? Exato. É exatamente a minha área agora de pesquisa. É uma área fantástica, né? Eu também acho extremamente interessante. Estamos engatinhando aí um pouquinho nessa área. Você vai ajudar a gente bastante aí, com certeza, nessa colaboração aí de glutamato. Opa, exatamente. Tamo junto. Ô, Rafa, e como é que você viu, nesse contexto de gut-brain axis, dois trabalhos que eu acho, na verdade, dois trabalhos particularmente que eu acho que são fantásticos, né, que saíram do grupo do Kipnis, que eu acho que não tem como não mencionar, né? Um foi o trabalho onde ele mostrou a abundância de células residentes das meninges, né? Então, ele mostrou lá por CyTOF, mostrou por RNA sequencing single cell. O que você procurar de célula residente da meninge, você encontra. Então, tem linfócito T, tem linfócito B, tem gama delta, tem macrófago, enfim. Então, esse acho que foi um trabalho fantástico, que mudou um pouco a gente a forma de ver. Mas teve um trabalho dele recentemente, acho que faz um mês atrás, que foi mais assustador, será que eu posso falar assim? Que é o trabalho que ele mostra que a bone marrow, né, a medula óssea do crânio se comunica diretamente com as meninges, né, inclusive semeando células diretamente no sistema nervoso central. E aí, Rafa, como é que é isso aí? Cara, é uma doideira esse negócio, né? Ele sempre vem com esses trabalhos chocantes, né? Ele que descreveu também as vias linfáticas no sistema nervoso central, que ninguém sempre nós negligenciamos. Então ele sempre vem com essas coisas bombásticas. Mas esse trabalho da gama delta, por exemplo, foi o Calil que fez. Não sei se você conheceu ele. O Calil foi aluno do Fernando Cunha, foi no Fran também, ficou uns dias lá, muito amigo meu. Inclusive, eu já sabia desse paper 2 anos antes dele publicar. Porque ele veio na festa de aniversário de 1 ano dos meus filhos, e ele veio me assim, ô Rafa, olha, tô fazendo um trabalho de gama delta aí, viu, cara? E eu acho que tem um certo overlap com você. Eu falei, pô, cara, você vai me derrubar agora. Mas acabou que ele focou bem nas meninges e eu foco mais na microbiota. Né? Ele fez comportamento, mas ele fez um comportamento diferente. E ali existe um papel parcial da microbiota que ele falou e tudo. E a gente foca muito mais na microbiota. Então não tem um overlap, porque as células gama delta que eu estou interessado não é a da meninge, e sim do intestino. Mas esse trabalho, assim, cara, é bem possível, né? É difícil É difícil até de comentar, cara, porque é sempre muito bombástico essas coisas dele. Então, mas é muito interessante, vale a pena ler, vale a pena pensar sobre, né? Eu acho fantástico também, claro, a gente é da Neuroimune, a gente é suspeito, né? Mas esses trabalhos realmente são fantásticos e faz a gente pensar muito de uma forma muito diferente em relação com algumas doenças, por exemplo, né? Então, por exemplo, a questão
A questão da saída de células do gut para o sistema nervoso, vários, né, pesquisadores já mostraram, você trabalha com isso, o Fran, né, o Francisco Quintana mostrou as NKs, que também vão para lá fazer interferon gama, mas aí abre agora uma ideia, por exemplo, de como que é a captação, por exemplo, de moléculas solúveis por essas células da meninge, né? Então, será que metabólitos, né, do gut, então ácido gráfico de cadeia curta, ou mesmo a própria translocação de LPS, né? Será que isso chega lá na meninge de alguma forma, isso é captado, isso impacta no sistema nervoso ou não? Eu acho isso uma ideia, possibilidades, claro que a gente ainda não sabe, né? Mas que são fantásticas, vale né? a pena investigar, com certeza. E nessa do trabalho desculpa, e nessa do trabalho da medula óssea, é uma loucura pensar, por exemplo, na leucemia, né? Que onde eu tenho uma alteração importante dos precursores de linhagem ou mieloide ou linfóide na medula óssea, o quanto que isso impacta, né? Nas células da meninge ali e tudo mais. Então é uma loucura mesmo, né? Como é que faz para ficar atualizado com a literatura, Rafa? Cara, você escolhe aquele que você vai, aquele ramo que você quer e pronto, porque não tem jeito. Cada dia são milhares de papers novos, não tem como, né? É difícil. A gente vai nesses mais altos, assim, a princípio, né? É muito complicado. É cada vez mais artigo, cada vez coisas mais interessantes, né? E uma coisa também que eu sempre gosto de mencionar, e num dos seus trabalhos lá que você publicou, você trabalha com análise de single cell, né? Faz diferença, Rafa? Você gosta de trabalhar e fazer análise de single cell? Como é que você vê? Quando você pensa cientificamente, seu primeiro pensamento hoje é single cell? Ou você não, eu vou fazer bulk RNA, depois eu vejo? Não, existe uma diferença se você quer fazer um bulk e você quer fazer um single cell. A questão toda é quando você vai fazer um bulk, normalmente você sorta uma população celular e você quer saber muito sobre aquela população. Quando você vai fazer um single cell, você quer ver um perfil geral dessas células, porque você não tem ideia do que está acontecendo. Então são perguntas diferentes, né? Então assim, a gente hoje tem feito muito single cell, é uma técnica cara, né? Mas que te responde muita coisa quando você inicia algum trabalho, né? Então, por exemplo, se você quer saber, sei lá, o que acontece num animal que é nocaute para o receptor de glutamato, por exemplo. E aí você quer olhar como as células mieloides, né, imunes do sistema nervoso central, do cérebro desses animais se comportam. Então, você faz um sorting de CD45, por exemplo, e todas as células são CD45, você vai pegar os genes dela e vai identificar como essas células se caracterizam. Mas se você quer saber como a microglia, por exemplo, como o astrócito se comporta num animal deficiente para o receptor de glutamato, aí você, por exemplo, sorta a microglia, sorta o astrócito e faz um bulk RNA-seq, que você vai ter mais informação, porque ele é mais profundo, né? O sequenciamento é mais profundo. Com certeza. Você já pensou em mapear os TCRs das suas gama-deltas do gut? Uma por single cell? Não. Cara, é uma pergunta, eu sempre passo na minha cabeça, mas a hora que eu penso o trabalho que você vai dar, bicho, nossa senhora. Aí eu começo a ficar meio... Porque, cara, analisar esses dados são coisas completamente diferentes, né? A gente faz, sortar a gama-delta, fazer o library, aquelas coisas, tudo bem, a gente faz. Mas na hora de analisar, bicho, aí complica, né? Você tem que ter uma população muito rara também, né, Rafa? Talvez seja complicado por ser tão rara também. Eu sou mais interessado na parte dela de correlação, de interação com a microbiota, o que não envolve tanto o T-cell receptor, mas mais a parte de receptor para patógeno, né? E então, assim, o meu interesse em sequenciar e saber o que essas células, TCR dessas células respondem, eu não tenho essa vontade por enquanto, não. Já tive mais. Mas aí, depois eu mudei um pouco. E como é que é o bystander activation delas, Rafa? Elas são abundantes de receptor para citocina, expressam receptor de L12, L1, L6, interferon gama? Elas expressam receptores, mas elas já vêm do timo, especialmente essas células que circulam no sistema imune, elas já vêm
pré-determinadas a produzir alguma coisa, interferon gama ou IL-17. Só que uma vez que elas estão ali em contato com algum patógeno, alguma coisa, elas respondem ao ambiente. E aí o ambiente faz com que elas produzam, às vezes, IL-4, com que elas produzam interferon e IL-17, enfim. Né? Mas são células que já vêm ativadas do timo, né? Diferente de uma célula naive, elas já vêm ativadas Sim, do timo. Né? E sim, respondem a essas citocinas todas. perfeito. Né? Rafa, legal demais seu trabalho. Bom, sou suspeito não porque eu sou seu amigo, logicamente, mas que é uma área que eu adoro e tenho tentado aí também trabalhar um pouquinho já há alguns anos. Como eu te falei, meu doutorado também foi em intolerância oral, foi lá na 2006, 2008, faz um tempinho já, mas é impressionante ver como é uma área que cresceu, né? Como é uma área que a neuroimunologia, de fato, ela aumentou, né? Ganhou uma notoriedade enorme nos últimos, acho, 4, 5 anos, assim, que é uma coisa impressionante, né? Com essas De descrições de fato. populações da meninge, gut-brain axis, populações atípicas de linfócitos. A gente está falando de gama-delta, mas a gente não está falando de CD8-alfa-alfa, a gente não está falando de NKT, a gente não está falando de todas as outras derivadas aí, digamos assim, dessas populações atípicas de linfócitos que estão presentes nesses órgãos, principalmente o intestino, que é riquíssimo de linfócitos, né? E que tem um papel importantíssimo. Eu sempre, quando eu dou aula, eu gosto de falar da história lá do Jawless, dos Jawless Fish, né? Da história da lampreia e do tubarão. É uma coisa Uhum. fantástica mesmo, né? E aparentemente tudo aponta para que é mais ou menos por ali, né? O sistema imune adaptativo ele veio meio que para Começou reparar ali. tecido. E veio também, cara, quando os peixes começaram a ter mandíbula, né? E a hora que eles começam a ter mandíbula, significa que eles começam a comer. Se eles comem, a quantidade de antígenos exógenos que vão estar expostos, que eles vão estar expostos, é muito grande. Então eles precisam de uma Com resposta certeza. mais específica. Porque uma resposta inata, se você tiver só resposta inata, ela te mata também. Sim. Né? Então você tem que ter uma resposta específica para poder eliminar aquele patógeno da melhor forma possível. E de uma forma É, mais é. específica, né? Então é muito, muito E legal esse também para processo de reparar o evolução. tecido, porque provavelmente, né, com a mandíbula, com o comportamento, né, com predação, os bichos começaram a comer comida diferente do que as lampreias comiam, que só lambiam o fundo do lago, né, do mar, Exato, enfim. exatamente, Então exatamente. começaram a aparecer lesões que precisavam ser reparadas e tudo mais. Exato. É Acho muito, super muito, interessante muito isso. legal. É, muito legal. É muito legal. Rafa, a gente já ficou um tempão conversando agora, eu quero só saber o seguinte, ó. Professor da Harvard, trabalhando com uma área de ponta que é Gut Brain Axis, publicando, fazendo ciência legal, orientando o aluno. Dá para ter uma vida fora disso? Pai de 3 filhotinhos lindos. Como é que é isso aí? Cara, assim, para quem não sabe, muitos aí já sabem que estão me assistindo, mas eu sou pai de trigêmeos, né? Então, Trigêmeos. então eles estão com 3 anos, 3 anos e meio agora. É uma loucura, cara. E eu falo que assim, a gente tem que se virar nos 30 mesmo, né? Eu tenho que agradecer sempre a minha esposa aqui, porque se não fosse ela também, eu não conseguiria fazer nada. Porque nesses Com momentos que eu certeza. tô aqui, ela tá ali segurando eles para não invadirem o quarto aqui e acabar a live, né? É assim que funciona. Sim. Então, eu tenho que sempre agradecer, mas dificulta, mas a gente acha tempo. Se você faz ciência porque você gosta, porque você ama, então eu não vejo isso como trabalho, eu vejo isso para mim como diversão, inclusive. Né? Sentar e escrever um artigo, ler um artigo, para mim é passatempo. E eu falo também com os alunos aqui, quando eu dou aula, eu falo assim, ó, eu dou aula sexta-feira de um curso de imunologia aqui, né, para o pessoal da pós-graduação. E eu falo assim, olha, estudem isso que eu estou falando amanhã à noite, ao invés de assistir Netflix, ao invés de vai estudar. Aí todo mundo ri, obviamente, acha que eu sou louco. Mas, cara, quem me conhece, né, desde o início sabe que eu sempre gostei muito de estudar, e agora eu estou estudando outras coisas também, cara, e eu fico viajando, cara, e assim, porque a minha outra paixão, além de gama delta, sistema imune, é física quântica, então eu estudo muito física quântica também, Ixi, e aí fica difícil que eu não tenho com quem conversar, cara, e sabe, e sobre essas coisas aqui, então, mas assim, é muito legal,
Mas dá para ter uma vida, cara. É difícil, eu vou te falar, mas dá para ter. Acredito, Rafa. É legal você falar de física quântica. Esses dias eu estava assistindo uns documentários de Quantum Biology. Os caras estavam estudando a orientação do elétron para a entrada de luz no olho do passarinho, e isso orientava ele no campo magnético. Uma loucura, mas enfim. Cara, eu tenho estudado agora a função do microtúbulo como um transmissor de energia eletromagnética. Cara, que demais. E porque já tem mostrado, aí você tem que ler papers de físicos, aí você imagina, é uma loucura, cara. Mas os caras conseguiram, inclusive, gravar o som da frequência da energia que passa dentro do microtúbulo. E isso, cara, tem uma implicância enorme. É uma implicância enorme para a ciência, especialmente para Alzheimer, por exemplo, que é um problema de microtúbulo. Né? A tal, aquela sim, coisa toda. certa forma, sim, tal protein, aham. É um problema de microtúbulo. E tem vários pesquisadores que já começam a falar sobre isso. Que até mesmo, inclusive, sobre consciência. Que a consciência seria... a consciência ela se dá a partir de como essas vibrações ocorrem dentro do microtúbulo. Tanto que os anestésicos gerais também já foram mostrados que atuam em microtúbulos no sistema nervoso central. É assim, mas assim, eu não paro de pensar nessas coisas, né, cara? Enquanto isso, eu também venho trazendo, eu gosto de falar, né, eu venho trazendo muito brasileiros para cá também, como students, para poder acompanhar o que a gente faz aqui. Como eu passei, foi muito difícil a minha chegada até aqui. Eu sempre gosto que outras pessoas possam experimentar o que eu vivo aqui também, né? Então, Claro. e tem tanto brasileiro bom, tanta pessoa competente e que não tem a possibilidade de vir para cá. Então, é uma das coisas que eu faço, né? Eu trago alunos, estudantes de graduação, de pós-graduação, para passar um tempo aqui. E é sempre muito legal essa interação. Com certeza, Rafa. Eu acho fantástico isso que você faz. Eu lembro que eu estive aí em janeiro de 2020. Foi fantástico ver você no seu laboratório, vários brazucas aí, super dedicados aí, com sangue nos olhos, como eu gosto de falar, na bancada, trabalhando, e, pô, isso é legal demais. E voltando ao início da nossa live, né, retomando a ideia de que não tem limite, né, Rafa? Basta ter resiliência, se dedicar e ir a fundo que uma hora consegue, tem que se dedicar com certeza, tem que estudar duro, pessoal, não tem jeito. Você tem que gostar, né, cara? Você tem que gostar do que você faz. Essa é a grande chave. Porque quando chega aluno novo aqui... no meu lab para fazer pós, eu pergunto assim, é o que você gosta de fazer? Porque a gente tem uma vida curta, né, Rafa? Então mais vale fazer no trabalho que a gente gosta, né? Se a gente fizer algo que a gente realmente, no olho não brilha, fica mais difícil, né? Para terminar nossa live, Rafa, e o olho brilhar, essas baquetas ainda estão rufando nesse tambor ou não? Ah, rapaz, tá parada, viu? Só quando o Gustavo vem aqui que a gente vai junto lá para Guitar Center, uma loja de música aqui. E aí a gente começa a tocar lá como se fosse comprar alguma coisa e passa umas horas lá tocando. Mas certo. eu ainda não consegui pôr uma bateria aqui no meu basement aqui, mas é um projeto. Eu tô enferrujado, mas eu sempre gosto, cara. Não saiu de mim, não. É bom Poxa demais. vida. E quando você vier... Pra quem não sabe, o Rafa é um baita baterista, toca muita batera, manda bala no rock and roll e ainda toca uma viola, né, Rafa? Viola caipira. A viola caipira tá aqui. E essa aqui ainda dá pra gente tocar um pouco, mas a bateria precisa de mais gente, né, Jean? Então, quando você vier aí, sei como é que é. Quando vier também, a gente faz o Gustavo, eu tô devendo uma jam pra ele faz um tempão, tô querendo gravar alguma música com ele aí, se ele estiver assistindo, tô prometendo uma música do Pink Floyd faz um tempão aí, mas tô enrolando ele. Pois é, cara, a gente tocava junto lá em BH, era bom demais. Toca muito. Vocês tocam muito. Você toca muito, Rafa. Você, cara, uma pessoa super gentil, super agradável. Quando eu te conheci em 2013, foi muito legal, cara. Eu queria te agradecer pra caramba você ter aceitado fazer esse primeiro Imunolive. Pra mim é uma experiência nova. Tô achando super legal. Te agradeço muito. E, vamos continuar nossa colaboração, vamos continuar nossa amizade, nosso bate-papo.
A gente tem muita coisa ainda para trocar de ideia, de informação, de ciência. Te agradeço muito Com mesmo. certeza. Eu que agradeço, Jean, agradeço a todos que estão aqui, várias pessoas que eu conheço, que eu vim aqui, não tem como mencionar todos os nomes, mas saudade bate, né? O pessoal está todo aí fora. Mas eu agradeço pelo convite, Jean, e estou sempre à disposição, cara, para colaborações, para conversas, para o que vocês precisarem. Tinha que encerrar dando pau. E aí? Dando pau, mas é assim mesmo. Voltou. Querido, super brigadão, foi demais. Demais mesmo, cara. Muito legal. Te desejo muito sucesso, mais do que você já tem aí. Sei que você é um puta cientista, cara, meu, dedicado pra caramba. E que nem você falou, eu te conheço bem, você faz o bem. Você recebe uma molecada aí, você incentiva a geração jovem aí a ser cientista. Porra, eu acho isso fantástico, acho isso demais. E, meu, todo sucesso pra você, cara. Obrigado, Jean. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. E tamo junto. Quem quiser saber mais, Jean, eu sempre falo, se quiser mandar pergunta, qualquer coisa lá no Instagram ou por e-mail, o que for, eu sempre estou aí disponível para contribuir de alguma forma. Um abraço para vocês aí. Show de bola. Show de bola, Rafa. É verdade, pessoal. O Rafa, meu, sempre foi solícito, super gentil. Se vocês quiserem mandar um e-mail, lá no nosso Instagram, tá o Instagram dele, segue ele lá. Tenho certeza que o que ele puder fazer para responder vocês, ele vai fazer. E, Rafa, eu também aproveito para agradecer a todo mundo aí que teve a paciência de escutar a gente falando 1 hora, né? Eu peço desculpa pelos percalços aí, pelas quedas na internet e tudo mais. Para mim também está sendo um aprendizado, mas eu gostei muito, achei super legal. Agradeço todo mundo aí. Apareceu um monte de amigo aí, eu vi que apareceu o Pedro, eu vi que apareceu a doutora Yara, vi que apareceu um monte de gente, o próprio Gu. Então, um abração para todo mundo e eu aproveito para fazer um convite. Nossa próxima Imunolive é com o professor José Modena, da Unicamp, também outro amigo querido, virologista, que tem um conhecimento enorme aí e que está tendo uma contribuição fantástica para a pandemia de Covid-19 aqui no nosso país. Então, não percam, vai ser muito legal e o bate-papo vai ser mais ou menos nesse nível, né? Falando sobre ciência, vida e por aí vai. Tá bom? Rafa, queridão, um abração para você, um abração para todo mundo. Boa noite, até a próxima. Até a próxima. Valeu! Valeu.